Fala galera, eu sou Anderson Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos corrigir uma redação de um dos meus alunos que versa sobre o tema tecnologia na segurança pública. A pergunta que não quer calar: será que ele conseguiu usar nosso esqueleto padrão? Será que ele conseguiu linkar a nossa fundamentação a o nosso esqueleto? Bem, para essa redação ele se baseou no nosso curso de redação aí, no link aí eu vou deixar embaixo. São mais de 40 temas de redação fundamentados para a área policial. Cada um dos temas vem com a redação modelo. Toda a redação modelo segue o mesmo esqueletinho para você entender ali o passo a passo esmiuçadinho e conseguir fazer uma boa redação em um bom tempo, certo? Então, vamos aqui ver aí como é que ele desenrolou aí na redação dele. Bora pro vídeo. Ao falar sobre a tecnologia na segurança pública, aí aqui ele já começou bem, jogou a vírgula. É importante mencionar alguns aspectos relevantes. Baseado nisso, é preciso discorrer acerca de sua contextualização no Brasil, de alguns de seus exemplos, bem como dos motivos para a demora de sua aplicação na prática. Então, esse parágrafinho aqui, ele fez tudo belezinha, ele só errou aqui nessa translineação, quando ele tinha que separar aqui, ia botar o CO, o pontinho, e o M ia ficar junto do O para não rachar a sílaba no meio. Então, vamos lá. No primeiro parágrafo tem que falar sobre a contextualização, no segundo ele tem que citar exemplos da tecnologia na segurança pública e no terceiro ele tem que dizer por que a aplicação na prática é lenta. Então vamos aqui. Primeiramente, conectivinho, beleza, destaca-se que conhecer a sua contextualização no Brasil é essencial para o entendimento da temática. Show, rascunhou aí nosso esqueletinho. Nesse sentido, cita-se a tecnologia é indispensável para a segurança pública, pois os crimes cibernéticos aumentaram 110% segundo a Datafolha. Ademais, explicita-se a implementação de software Big Data que sejam capazes de combinações informatizadas que colaborem com delegacias e sistema de TI. Então, veja bem. O primeiro erro aqui que a gente tem foi esse cita-se. Quando ele botou o cita-se, a gente aqui, ó, eu fiz isso em um dos vídeos da salvação, falando sobre a concordância. Então, quando a gente tem o verbo e tem o se, e aí aqui na frente a gente tem o termo, o que acontece? A gente pode ter o que entre esse termo. Eu até disse que se tiver o que, o verbo aqui sempre vai ficar no plural, no singular, certo? Se não tiver o que, aí ele vai concordar com o termo da frente. Agora o que acontece? Um dos requisitos para ele ter o que é ele ter o verbo aqui na frente. Então, se você falou o cita-se, que é um verbo, inserir um termo e nesse termo aqui tem outro verbo, então você tem que colocar um que obrigatoriamente aqui, entendeu? Porque se você tira o que acontece? A tecnologia vai funcionar como sujeito desse verbo e a gente não pode ter um sujeito de dois verbos. Então, se você botou um termo na frente, esse termo na frente tem um verbo aqui, ó, cita-se que conhecer a sua contextualização tá vendo? Então, se tem um verbo, tem que ter o que. Se não tem o verbo, aí não pode ter o que. Então, vamos lá. O primeiro erro foi esse. Aí, o que ele mencionou, ele disse que a tecnologia é indispensável porque os crimes aumentaram. Então, fez uma relação boa, errou aqui também na concordância, que é o Datafolha, o Instituto Datafolha. Aí ele usou o conectivinho aqui certo também, ademais, para inserir uma nova ideia, explicita-se que a implementação de software Big Data que sejam capazes. Então, aqui tem um erro. Ele errou aqui, esquecendo o S, ou então ele errou aqui na concordância. Em um dos dois ele errou. Na implementação de software Big Data que sejam capazes, né? Porque aqui se fosse o S aqui também tinha que ter a concordância nominal, capazes de combinações informatizadas. Essa palavra aqui me deixou bem encabulado, que não ficou um negócio palatável, entendeu? Capazes de combinações informatizadas que colaborem. Então aqui quem é que está colaborando? É as informações, as combinações informatizadas, porque se fossem as combinações, isso aqui deveria ser colaborem. Se for software, aí de fato é colaborem, mas eu não gostei aqui desse parágrafo, que ele ficou meio nebuloso, que é essa parte final do ademais. Então vamos seguir aqui para frente. Posteriormente, evidencia-se que diversos são os exemplos de aplicação da tecnologia na segurança pública. Diante disso, aponta-se que
o uso de câmeras nas fardas policiais permitem mais transparência e eficiência nas operações. Além disso, a utilização de drones para mapear regiões e rastrear criminosos contribui para a prevenção e a apuração das infrações penais. Então esse aqui foi o melhor parágrafo dele. Ele começou aqui usando o conectivo posteriormente, evidencia-se que, aí como eu disse para você, ó, tem o verbo mais o se, ele fica no singular, tem o que, tem que ter um verbo na frente. Então evidencia-se que diversos são os exemplos da aplicação da tecnologia, e depois ele veio falando aqui que o uso de câmeras nas fardas permitem, né, ele fez a concordância errada, permite mais transparência e eficiência nas operações, certo? Essa informação aí ficou filé. Além disso, aí ele inserindo uma nova informação e mencionou o uso de drones, então aqui não tenho o que falar, esse parágrafo aqui foi show de bola. E aí agora a gente vem com o parágrafo de encerramento, que ele tem que mencionar o que mesmo, ele tem que falar sobre por que demora tanto, né, para aplicar a tecnologia na prática. Por fim, nota-se que a adesão de novas tecnologias na prática é lenta. Baseado nisso, mencionam-se, aqui ele botou um M, mencionam-se a falta de investimento de dinheiro público em tecnologias de ponta então presta atenção, de novo, o mesmo erro que ele cometeu no primeiro parágrafo. Primeiro aqui, mencionam-se. Então, esse mencionam-se teria que estar concordando com a falta de tecnologia, que também estaria errado, né? Mas o que acontece? Depois do mencionam-se, a gente tem um verbo. Então, se a gente tem que ter um verbo, a gente tem que ter um que aqui no meio, Então, deveria ficar menciona-se que a falta de investimento de dinheiro público em tecnologias de ponta é uma realidade de nosso país. Ponto. Ademais, destaca-se que algumas das novas tecnologias ainda não estão prontas para o uso, já que podem sofrer barreiras nos direitos fundamentais. Eu não gostei muito de como ele colocou que as tecnologias seriam embarreiradas pelos direitos fundamentais, mas se parar para pensar logicamente, ele está certo. Porque elas não podem ser aplicadas, não estão prontas para serem aplicadas? Porque elas conflitam com os direitos fundamentais. Então, de uma certa forma, sim, elas sofrem uma espécie de barreiras pelos direitos fundamentais, mas eu preferia colocar aqui as novas tecnologias não estão prontas porque elas se contrapõem, né? Elas conflitam, poderia botar também, elas conflitam com os direitos fundamentais. Aí por fim aqui ele vem, cabe citar, por exemplo, o reconhecimento facial, que segundo, aqui ele não botou essa vírgula, que segundo a polícia de Detroit, equivoca-se em cerca de 90% dos casos. Então ele está dizendo aqui um exemplo de uma dessas tecnologias. Então seria mais recomendado se ele colocasse como exemplo disso, vírgula, cabe citar o reconhecimento facial. Aí ele botar aqui, o reconhecimento facial. Aí ele tem que botar uma vírgula aqui, que na verdade ele tem que pôr duas vírgulas, o reconhecimento facial. Aí ele vai inserir um aposto, Pronto, o reconhecimento facial, pronto, inseriu aqui, no caso, um aposto não, uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. O que? Então, o reconhecimento facial, o qual, aí ele vai ter que botar outra vírgula, porque ele está inserindo um adjunto adverbial deslocado e é longo, tá vendo? Então, aqui, o reconhecimento facial, vírgula, o qual, vírgula, segundo a polícia de Detroit, vírgula, equivoca-se. Quem equivoca-se? O que aqui equivoca-se, entendeu? O que aqui equivoca-se e o que retoma o reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial equivoca-se em cerca de 90% dos casos. A ideia ficou boa, mas ele errou em duas vírgulas. E também seria bom ter colocado um conectivo aqui. Agora, em termos geral, ele foi bem no último parágrafo, né? E no segundo parágrafo ele também foi bem. No primeiro eu não gostei, mas eu reconheço que o primeiro tópico não ficou bom. É tanto que eu dei uma repassada no material, vou mexer nesse tópico aí e vou fazer outra redação aí com outros 3 tópicos sobre esse tema aí, vou colocar aí na área do aluno para vocês, certo? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham entendido sobre tudo aí o macete do que eu já disse em um dos vídeos da salvação. Se você tem um verbo, mais o se e o que, na frente tem que ter um verbo, entendeu? Que no caso aqui é o é. Se você tira esse que, logo esse verbo aqui não pode haver, certo? Então ficaria destaca-se
conhecer já não ia combinar, entendeu? Agora tem que ter outro caso aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, cita-se a tecnologia, por exemplo. Então, isso quer dizer que a tecnologia é citada. Agora, se ele vai dizer que a tecnologia é alguma coisa, então ele tem que ter o quê? Porque esse tecnologia aqui já vai ter um sujeito, entendeu? Se não tem o que está na frente do que aqui, o que está na frente do verbo com si é o sujeito. Então, se tiver o que está na frente é um sujeito oracional. Se não tiver o que está na frente é um sujeito, só não é oracional. Fala, passando para interromper aí, esqueci de falar que se você é o nosso aluno e você também quer ter uma das suas redações corrigidas, favor em enviar a redação para o e-mail redação.projetodesesperado@gmail.com, certo? Sortearemos 2 por semana entre nossos alunos para corrigir, certo? Então, tamo junto e até a próxima.